Bem, estou aqui para contar realidades assim um pouco cavilosas e cabulosas que aconteceram ao longo desses anos todos, seja como sacerdote, seja também como acólito e seminarista. Tirando o episódio da Boate Azul e toda a sua repercussão inusitada, engraçada, como também polêmica. Doente de amor, aconteceram algumas realidades assim bem engraçadas de fato na minha vida. A primeira delas, enquanto acólito desta igreja catedral, em 90. O conhecimento em geral está ligado à atenção. 3, eu era acólito da igreja catedral e ajudava os sacristãos, santos sacristãos dessa catedral, que foram Dona Alba e seu Orlando, seu esposo, nos preparativos da missa. Neste tempo só acontecia uma missa aos domingos, era às 19 horas, transmitida pela Rádio Rural, e quem presidia esta missa era o nosso arcebispo, nosso bispo auxiliar, Dom Antônio Soares Costa, de saudosa memória, talvez o maior devoto de Nossa Senhora que eu tenha conhecido na minha vida, porque eu trago um grande amor e devoção. E nesta noite viria um sacerdote celebrar a Santa Missa com Dom Costa. Dom Costa não sentava na cátedra, ele pedia que ele colocasse uma cadeira na frente do altar, que ele gostava de estar mais próximo ao povo. E quem o servia de acólito não sentava ao lado, mas no presbitério. Neste tempo, o Padre Robson, nosso querido Padre Robinho, nos ajudava também. Nesta noite visitaria, concelebraria a Santa Missa, um outro sacerdote que, se não me falha a memória, era o cônego do José Mário, que estava em férias em Natal. Enfim, se foi colocado uma cadeira para o sacerdote sentar ao lado do bispo, em frente ao altar da catedral. Nisto, o padre não veio. Dona Alba, esposa de seu Orlando, sacristã, então chega para mim e diz: Dalmário, pode sentar ao lado do bispo porque aquela cadeira vai ficar vazia e sem sentido. Eu disse, ok. Começa a missa, os ritos iniciais. Pensando eu que a cadeira estivesse ainda ali, depois do oremos, quando todas as pessoas se sentam para dar início à liturgia da palavra, eu sentei. Só que seu Orlando tinha tirado a cadeira porque esperava que o acólito sentasse no presbitério. Enfim, o acólito gordo foi ao chão. Dom Costa caiu em gargalhada e toda a catedral, ao ponto de, na hora da homilia, o bispo auxiliar de Natal não teve condições de fazer a homilia porque não parava de rir. Marcelo, vai. E pediu desculpas à Assembleia, que também ria compulsivamente diante do fato inusitado em plena missa acontecido. Esse foi o primeiro fato, ainda como acólito. Depois, aí vem o segundo, já em Roma, como estudante de teologia, no Colégio Mater Ecclesia, que acolheu tantos padres de nossa arquidiocese para a formação na Cidade Eterna. Em uma ordenação diaconal na capela do nosso colégio, presidia esta ordenação um bispo muito próximo do colégio, que queríamos muito bem, que era de Magistris, o homem que cuidava da penitenciaria apostólica, órgão da Cúria Romana, que trata do sacramento da penitência, da confissão. 2 seminaristas deveriam levar as oferendas na hora do ofertório para apresentar ao bispo.
Hoje ele é cardeal. Um desses seminaristas, na hora, não estava na sacristia. E eu estava no banco mais próximo à sacristia e fui, então, convidado a levar a âmbula com as partículas para a consagração da Santa Missa a serem apresentadas ao bispo. Eu pesava 193 quilos. Minha batina estava estufando. Moral da história: ao ajoelhar-me diante do bispo para apresentar-lhe a âmbula com as partículas, 7 botões da minha batina saltaram na face do bispo e nos paramentos do bispo. Ele olhou para mim e disse: isso é um atentado, você está querendo me matar. Nisto, a capela e o bispo caíram na gargalhada e, como se já não bastasse, eu saí de joelhos catando os meus botões para depois repor na minha batina. Eu passei a ser conhecido como o seminarista da batina assassina no Colégio Mater Ecclesiae. Um terceiro episódio, no final do curso de teologia, terceiro ano, em Roma, quando os seminaristas chegam ao último ano de teologia, no final do ano letivo, então, se é oferecido um curso que nós chamamos Audiendas Confessiones, ou seja, o escutar a confissão, na prática, como se vive o sacramento da reconciliação na igreja. Enfim, depois de uma semana de cursos, a Penitenciaria Apostólica, órgão que cuida do sacramento e da disciplina do sacramento da penitência na igreja, nos oferece uma audiência privada com o Santo Padre. Neste caso, nosso querido São João Paulo II, já debilitado, mas enfim, aconteceu a audiência na manhã de um sábado. A Sala Clementina completamente lotada de estudantes de terceiro ano de teologia, concluindo o curso. Começa a audiência, o Papa não entra pelo corredor principal da Sala Clementina, mas entra pela lateral devido à sua debilidade, já no carrinho sendo conduzido pelo seu secretário particular, o Sr. Stanislau. Senta e tal, faz sua pregação e ao final se esperava, uma vez que ele entrou pela lateral da sala, saísse pela lateral da sala, porque era então o acesso imediato aos aposentos dele, não voltando ou saindo da Sala Clementina pelo corredor, onde se encontravam os 2 blocos de seminaristas. Enfim, eu fui para a porta principal da Sala Clementina para não perder tempo na hora de sair com a quantidade de seminaristas que ali estavam. E fiquei na porta. Na hora de sair, São João Paulo II pediu para sair pela porta principal. Quem estava na porta principal? O seminarista com 192, 193 quilos, Dalmário. Os guardas não perceberam que tinha um seminarista com toda essa gordura na porta principal e correram para o final do corredor. Ao final do corredor, fizeram uma barreira para que, ao chegar à porta, o Papa não tivesse dificuldade para, com o carrinho, chegar aos seus aposentos. Moral da história: quem estava na porta e impediu o Papa de sair para os aposentos com a barriga, pronto. A parte de fora, olhando para a Sala Clementina. Ah, então na hora que o Papa saiu pela porta, A barriga de Padre Dalmário apresentou-se, o carro impediu de passar. Nisto, os seminaristas vieram para perto do carro, os seguranças não tiveram como conter o carro
e nós ficamos conversando, eu segurando a mão do Santo Padre, dizendo que era da Arquidiocese de Natal, falei o nome de Dom Eugênio e de Dom Heitor, o sorriso se abriu, como está o Brasil, como é que está a cidade do Natal, conversa vai, conversa vem. Os seguranças desesperados, porque o carro estava sendo impedido de prosseguir por causa da minha barriga. E eu segurando a mão do Santo Padre e conversando. Mas muitos outros seminaristas se aproveitaram justamente para chegar próximo, tocar no Santo Padre, pedir a bênção e fazer alguma fotografia. Esse foi o terceiro, vamos dizer, episódio inusitado, provocado por mim, engraçado, na minha vida como seminarista em Roma.